Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado por toda a graça que Ele nos dá, por todo o perdão que Ele nos dá, por todos os caminhos de perdão que Ele usa para nos alcançar, nos perdoar. E reconhecendo nossa fraqueza, o nosso pecado, pedimos ao Espírito Santo que nos ilumine não com a severidade do nosso pensamento humano, mas nos ilumine com a docilidade de seu amor. Não pedimos que a nossa razão seja aumentada, que o nosso QI seja trabalhado para ser evoluído. Não é isso que precisamos. Nós precisamos da misericórdia infinita de Deus, que há de transparecer, que há de se manifestar nas pequeninas coisas do nosso dia. E hoje, é claro, a palavra que partilhamos hoje nos incomoda bastante, me incomodou bastante. Não, claro, de uma maneira ruim, mas assim, olhando para a indignidade do ser humano, não dos outros seres humanos. Eu estava olhando para a minha indignidade. Fiquei contemplando na partilha dessa palavra todo o mal que eu pude fazer, que eu faço e que eu posso fazer ainda. Sinceramente, isso assusta. Claro, não fosse a misericórdia de Deus que prometeu o seu perdão àqueles que o confessassem. E é disso que trata a partilha de hoje. Nós ficamos de um lado, olhamos, é como quando você olha coisas bárbaras, ou você vê na televisão, ou fica sabendo, crimes cruéis, então aquilo te choca, mas de um lado, você, quando olha para si, você se choca também. Olhar para dentro é chocante, é assustador às vezes. Mas hoje eu estava olhando para mim e contemplando todo o pecado que há em mim. Hoje era um dia, esse evangelho fez isso comigo hoje. Então vocês vão perceber por que o Espírito Santo é tão generoso quando manifesta, quando faz brotar toda a podridão que há em nós. É o Espírito Santo que faz isso. Evangelho de hoje, Mateus 23, versículos do 23 ao 26. Olha como ele começa: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei. Pagais o dízimo da hortelã, do endro, desprezais os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o restante. Guias cegos, filtrais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais por fora o copo e o prato, e por dentro estáis cheios de roubo e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o que está fora fique limpo. É isso. Desprezais as coisas mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, o mais importante. E eu estava vendo ainda ontem uma palavra do dízimo. Veja, está lá em Deuteronômio. Interessante isso. O pessoal conta, como nós dizemos aqui no nosso meio, você vê as pingas que eu tomo, não vê os tombos que eu caio.
Então, as pessoas, preste atenção nisso, pessoas que dizem dízimo para você, estão falando uma mentira para você. Por quê? Eu vou ler agora e você vai ler depois. Eles contam só a primeira parte, viu? Porque a primeira parte interessa para eles. Eles querem dinheiro, receber dinheiro. São lobos vorazes, como Jesus disse. Eles querem o dinheiro para eles. Olha aqui, eu vou ler na Bíblia, viu? Deuteronômio, isso que o pessoal joga na cara dos, entre aspas, dos fiéis todos os dias. Esses pastores cruéis, com essa gana imensa. Dá uma olhada aqui, claro, vou pegar também uma parte aqui, mas a parte que eles não te falam. Dízimo, você ouviu tanta pregação de dízimo, você tem que dar 10ª parte do que você ganha. Olha aqui, Deuteronômio, capítulo 14, a partir do versículo 25. Não vai falar para o pastor que eu contei isso, hein? Senão você vai expulso da tua igreja, porque ele quer que você pegue o dízimo, o teu dinheiro em dinheiro, e dá para ele. Ou então o teu carrinho, alguma coisinha que você tem, o teu relógio, o teu barbeador, para que ele quer dinheiro seu, entendeu? Ele quer te usurpar, ele quer te roubar. Presta atenção, olha só, ninguém te disse isso, hein? Olha só como é importante esconder isso de você. Venderás o dízimo e levando o dinheiro dessa venda em tuas mãos, irás ao lugar escolhido pelo Senhor teu Deus. Você sabe, os judeus iam sempre a Jerusalém nas 3 grandes festas do ano, principalmente na festa das colheitas, que era a oferta do dízimo de tudo que ganhavam, rebanhos, campos, tudo que colhiam nos campos e toda a produção do seu rebanho. Levarás, levando o dinheiro, venderás o dízimo, levando o dinheiro dessa venda em tuas mãos, irás ao lugar escolhido pelo Senhor teu Deus, fosse em Jerusalém, aonde quer que você fosse celebrar a festa, a partilha desse dízimo. Comprarás ali, com esse dinheiro, presta atenção, dinheiro do dízimo, comprarás ali com esse dinheiro tudo o que te aprouver. Você vai comprar com seu dízimo tudo o que te aprouver: bois, ovelhas, vinho, bebidas fermentadas, tudo o que desejares, e comerás tudo em presença do Senhor teu Deus, alegrando-se com tua família. Entendeu? Com o dinheiro do dízimo, vai comprar tudo o que te aprouver: bois, ovelhas, vinho, bebidas fermentadas, aquelas que você sabe, fermentada inebria, dá fogo mesmo, tudo o que desejares, e comerás tudo isso em presença do Senhor teu Deus, alegrando-se com tua família. Comerás isso, eles vão comer, eles vão festejar a festa do dízimo, mas aquilo vai sair de si. Não é para dar para o pastor, viu? Isso aí ele pegou só a primeira parte, é o que interessa para eles. Então, tudo alegrando-se com tua família. Comerás, olha só, tudo o que desejares e comerás tudo isso. Veja só, ovelhas, vinho, bebidas fermentadas. Tomar vinho, bebidas fermentadas, você vai se alegrar e se alegrar muito. Não negligenciará o levita que vive dentro dos teus muros, porque ele não recebeu como tu partilha nem herança. Uma outra parte interessante, que nunca te falam também, porque não lhes interessa. No fim de 3 anos,
porás de lado todos os dízimos da colheita desse terceiro ano, depositando-o dentro da tua cidade, para que o levita, aqueles que faziam serviço sacerdotal, que não cultivavam as terras, que não tinham lucro, o levita que não tem como tu partilha nem herança, olha aqui, o estrangeiro, o órfão e a viúva que se encontram em teus muros possam comer a saciedade. Então, o dízimo no final de 3 anos, você vai pôr o dízimo, todos os dízimos da colheita desse terceiro, todos os dízimos da colheita desse terceiro ano. Você fazia no primeiro ano isso, ia com a tua família, comprava bois, ovelhos, vinha, fazia uma grande festa, e ali tudo que passasse, e ali comia e se fartava com comida, com bebida, até com bebidas inebriantes, que é tão, que é tão amaldiçoada, né, pelos pastores, querendo dar a impressão de puros. Então, olha aí, no fim de 3 anos, pastor não vai ver nada da tua colheita, no fim de 3 anos, porás de lado todos os dízimos da colheita e depositando-os dentro da cidade, para que o levita, que não tem como tu partilha nem herança, o estrangeiro, o órfão e a viúva que se encontram em teus muros possam comer a saciedade, e que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras de tuas mãos. Termina esse capítulo 14 do Deuteronômio. Perceberam como é importante a limpeza diante de Deus? Eu querer dizer tudo o que Deus quer, aqui Antigo Testamento, por isso que Jesus vai dizer aí, vocês pagam o dízimo da hortelã, do enre, do cominho, mas não é para o pastor não, viu? Esse dízimo é para a manutenção do levita, daquele que não tinha herança, daquele que não tinha trabalho. Não é para encher o bolso de pastor, que na maioria das vezes, às vezes tem o seu trabalho, ou quando não já se encheram de dinheiro e não precisam do dinheiro de mais ninguém. Pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar. Aí depois ele vai dizer, encantadamente, vai dizer, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o que está fora fique limpo. Limpa o interior, cheio de rapina, ele vai chamar depois de sepulcros caiados. E eu estava dizendo que eu estava olhando para mim nesse dia, e é interessante como o perdão revolta tantas pessoas. Quem não gosta de ser perdoado? Quem não quer ser perdoado? Claro, humanamente falando, se eu roubar alguém, eu vou querer ser perdoado, principalmente se eu não tiver como pagar. Agora, a minha vida, eu a recebi de Deus e não tenho como pagá-la. Ele vai dizer na parábola lá daquele grande agricultor, daquele fazendeiro, teve uma colheita maravilhosa, amontoou e disse, come, bebe e regala-te. Aí Jesus vai dizer, essa noite será chamado perdido, conta da tua vida, o que você vai dar em troca da tua vida. Não há dinheiro no mundo que pague uma vida. Nem todos os teus celeiros cheios, nem tudo que teus rebanhos, seja o que for, não paga o preço de uma vida. Nós somos devedores, aqueles devedores que deviam ao Senhor, que devemos ao Senhor 10.000 talentos de prata. Uma fortuna incalculável, mesmo para os grandes corruptos do nosso país, é uma quantia incalculável. Então, agora, nós olhamos para o perdão e vai dizer aqui, porque
eu fiquei olhando para meus pecados. Olha, se eu veja todo pastor que você vê, mesmo todo padre que você vê, quantas vezes você não pensa, eu sou melhor do que ele? E tem alguém que diz assim, eu não vou confessar com o padre porque ele é pecador como eu. Por isso que precisamos confessar. Ou você queria que viesse um anjinho do céu para te confessar? Tão puro você é. Olha, o convite de Deus limpa o interior. O prato, você pode ser que você veja qualquer pessoa que prega o evangelho, você pode ver aquela pessoa não fazer mal nenhum. É o que você vê. Então, ele não roubou de ninguém. Claro, o pastor sempre dá uma forçadinha no dízimo, que é para arrancar isso das pessoas. Ele procura dar ênfase quando está falando do dízimo. Ele não fala de misericórdia, ele não cita para você aquilo que nós citamos aqui. No terceiro ano não tem dízimo para pastor nenhum. Você vai pegar tudo aquilo que Deus te deu e vai fazer uma festa com os pobres, com os órfãos, com as viúvas. Você não vai dar para o pastor. Nem a parte do dízimo você não vai dar com ele. Você vai se alegrar na presença de Deus. É uma ação de graças que você faz a Deus. Se o pastor quiser que vá trabalhar, dá tempo ele trabalhar e fazer lá o serviço que ele faz. Entenderam? Manda esse pastor trabalhar, manda pegar aí numa enxada, manda carpir o dia inteiro, manda sair como esses trabalhadores na rua, cavocando aí a terra, para ele saber o quanto custa ganhar R$1.000 por mês. Jamais ele ousaria pedir o 10º do teu salário, jamais ousaria, soubesse o trabalho que aquilo dá, tivesse acompanhado pelo menos um dia o trabalho de um trabalhador braçal, fosse da roça carpindo, fosse esses trabalhadores que abrem o asfalto e cavocam e entram nas fossas, tivesse um dia de trabalho, essa criatura jamais pediria 1 centavo do teu salário. Iria ele trabalhar, porque não tem compaixão, não tem misericórdia. Olha aqui que diz, comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas praças, não sei de onde sois. Você já viu uma pessoa trabalhar durante o dia? Hoje, claro, a lavoura está mais mecanizada, mas eu vi pessoas, claro, não tinha essa capacidade física, um enxadão na mão o dia todo. Eu vi pessoas correndo atrás de um burro, quando se passava no meio do algodão, uma grade para limpar o algodão, tirar as ervas daninhas, o mato que crescia ali no meio. Eu olhava para aquele galão de 5 litros, que naquela época era de vidro, e falava, imagina que esse cara vai beber toda essa água. 5 litros de água, uma pessoa não consegue beber isso. Mas quando você transpira 2 ou 3 litros de água, uma montanha de sal, almoçavam 8, 9 horas da manhã. Então, você vai olhando para essas pessoas, você fala, onde é que chegou o mundo? Aí você começa a olhar, eu olhava para aquele garrafão, aí quando eu vi, pegava aquelas ruas compridas do algodão assim, um burro na frente dele, ele segurando a grade atrás, uma lâmina, às vezes aquela lâmina enroscava em alguma raiz, ele tinha que levantar aquilo que era de madeira e ferro, a lâmina, e para que o burro não parasse ali, o cavalo que puxasse, aí ia naquela rua comprida que tinha 500, 800, a 1000 metros de comprimento, ia numa rua, voltava na outra, ia numa rua e voltava na outra, caminhavam 30, 40, 50 quilômetros num único dia, a camisa deles ficava em sopa, não havia uma parte da sua camisa que não estivesse molhada.
Aí você vê por que uma criatura num serviço dele bebia 5 ou mais litros de água num único dia. Se a gente beber isso, a gente vomita tudo. Mas o trabalho, olha a dignidade de um ser humano. Então, essas pessoas se aproveitando da inocência, da simplicidade, por isso que Jesus vai dizer, são lobos vorazes que devoram o rebanho. Ele vai dizer depois, guias cegos que conduzem, vocês não entram no reino de Deus e não permitem que os outros entrem. Eu cheguei, claro, eu sempre gostei de trabalho assim, cheguei a ficar um dia carpindo, roçando, fazendo alguma coisa. E, não era esse o meu trabalho, mas a gente fez para sentir aquilo. A camisa fica em sopa, não há um único pedaço, 1 milímetro da tua camisa que não seja ensopada pelo suor, pelo trabalho. Aí chega uma pessoa de terninho, gravatinha lá, você tem que dar o dízimo do teu salário, de tudo que você ganha. Vai trabalhar, vagabundo. Olha aí, cegos que guiam os cegos, não permitem que as pessoas entrem, que olhem para a misericórdia, para a bondade de Deus, que os impedem de conhecer a misericórdia e bondade de Deus. Olha o que Jesus vai dizer. Evangelho de São João, capítulo 20. Recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, aqueles a quem os retiverdes os serão retidos. Por isso que eu disse que eu estava olhando para toda a minha miséria, meu orgulho, minha vaidade, minha inveja, minhas contrariedades, meu desejo. Tantas vezes desejei e desejo ainda a vingança de alguma pessoa que me fez o mal, que me prejudicou, que me fez trabalhar mais do que devia. Não é esse o ser humano? Não somos nós assim? Eu pelo menos sou assim. Ou o teu pai é um saquinho de pipoca, a tua mãe um pacotinho de algodão doce, que você nasceu tudo puro e libado, imaculado, só nossa Mãe Santíssima é imaculada. Não sei eu o que há dentro de mim, não sei eu o que há dentro de todo ser humano, porque eu olho para mim. Eu preciso de perdão, não interessa quanto um padre tenha pecado, eu preciso de perdão e ele também, nós precisamos de perdão. Aqui está valendo também aquela parábola daquele que se julgava um melhor do que dos outros. Aqueles 2 que foram ao templo rezar, eu pago o dízimo da hortelã, eu não sou, e jejuo 2 vezes por semana, eu não sou como aquele. Aquele que confessou o pecado saiu perdoado. Aquele que não confessou não saiu perdoado. É interessante também a passagem de Jesus, quando aqueles jovens levam um paralítico para Jesus para ser curado, entram com ele lá no lugar, entram pelo teto. Jesus olha para ele, teus pecados te são perdoados. Não, só Deus pode perdoar, não é o que dizem hoje? Só Deus pode perdoar pecado. Não acreditam na misericórdia de Deus. Imagine, Deus pode fazer o que Ele quer, a hora que Ele quer, com quem que Ele quer. Se Ele quis instituir o perdão àqueles que o seguissem, aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Você viu no Evangelho de São João, lá no finalzinho do Evangelho de São João, capítulo 20, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Se eu perdoei aquele paralítico, teus pecados te são perdoados, eu estou enviando vocês para perdoar pecados. Querem bloquear a misericórdia de Deus para todos. Eles não querem a misericórdia e não querem que os outros tenham a misericórdia. Hoje, sabe como que eu olho para um padre? Às vezes eu penso assim, ele é um coitado. Sabe por quê? Ele é um pobre, porque ele não consegue pecar tanto como eu peco.
não conseguem invejar como eu invejo, fazer o mal que eu faço. Muitos deles nem sonharam em fazer a 10ª parte do mal que eu faço, e que se eu não for pela misericórdia de Deus que eu posso fazer. É isso que nós suplicamos, misericórdia. A palavra diz: aquele que estiver de pé, tome cuidado para que não caia, suplique misericórdia, Senhor, não me deixa cair no pecado. Fico lembrando daqueles que eu cometi no meu passado, na minha vida. Não os desejaria repetir, mas preciso suplicar misericórdia e perdão para aqueles que eu fiz e para aqueles que eu faço. Em cada dia fazemos, quantos maus pensamentos, quantos às vezes você deseja o mal para as pessoas que te feriram, que te magoaram. Quando você lembra de alguém que te magoou, alguém passa pela rua na tua frente, você lembra do mal que aquela pessoa te fez. Eu ainda me lembro até hoje de mal que me fizeram há 5, 10, 15 anos atrás, 40 anos atrás, e não sinto bem, sinto um desejo ruim. Qual é a vontade de Deus? Ele vai dizer: limpa por dentro. Como eu posso limpar a mim mesmo por dentro? São João Batista, na sua pregação, vai dizer: ele enviará o fogo para queimar essa podridão que há dentro de você. Essa putridão é como um fogo que derrete, torna tudo em lava e toda a sujeira é jogada para fora. Eu já comentei isso aqui. Um amigo fazia chumbada para pesca, aquele tempo tudo manual. Ele pegava aqueles canos de chumbo cheio de coisa podre, de sujeira, de esgoto. Você imagina aquelas pias durante 10, 20 anos acumulando sujeira naqueles canos de chumbo. Ele jogava aquilo no fogo e aquilo cuspia, toda aquela sujeira, aquela podridão vinha à tona. O chumbo é muito denso, muito pesado, a gente diz, né? A palavra certa é muito denso. Vomitava toda aquela podridão, toda aquela sujeira para fora. É esse fogo que eu desejo na minha vida. Eu quero ser perdoado, e é o fogo do Espírito Santo que vai fazer isso em mim. Eu vejo o meu pecado, se eu olhar para o meu pecado eu me desespero, mas a minha esperança, a minha vontade é acreditar naquele que disse: aqueles que o seguiam, aqueles a quem perdoados os pecados serão perdoados. Eu me alegro em cada confissão, no dom que eu recebo, que eu sei que Deus está me perdoando. E eu não tenho vergonha de confessar o meu pecado, porque eu sei o que há dentro de mim, o que eu quero fazer da minha vida, todo o mal que eu quero retirar da minha vida. Eu não quero viver com esse mal, com essa inveja, com esse egoísmo, com essa cobiça, com essa luxúria. Seja, vai dizendo todas as coisas ruins que você conheceu na tua vida. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu as tenho ainda, mas não quero. Eu quero que o Espírito Santo me ilumine, me liberte de todo esse mal que há dentro de mim. Confio também na pregação de João Batista. Deus pode pegar uma pedra e fazer dela um filho de Deus, um filho de Abraão. Pode purificar, ele vai queimar toda essa podridão, toda essa coisa pútrida que há dentro de você. Como o chumbo derretido expulsa toda aquela podridão que há nos canos, vomita para fora. Aí ele pegava com uma pazinha, limpava toda aquela sujeira, jogava no lixo, e aquele chumbo parecia uma prata. É lindo de se ver, já não tinha ali mais nada. Assim é o ouro, muito mais é o ouro. Tudo que tiver dentro dele, se jogar no fogo, ele vomita para fora. Ele não aceita nenhuma coisa ruim, nenhuma coisa pobre, pútrida dentro de si. É esse o convite de Deus para nós. Provarás como o fogo prova o ouro no cadinho, porque é isso que acontece. Jogou ouro no fogo, ele vomita tudo, todas as impurezas para fora.
Essa é a obra que Deus quer fazer em nós pelo Espírito Santo. Por isso que suplicamos para você, para mim, todos os dias. Vem Espírito Santo, vem limpar essa vida que nos tira a dignidade de filhos de Deus. Queremos de novo, recebermos a graça, a alegria do teu perdão e da tua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo pelo seu perdão, pela sua misericórdia.